Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Mais uma vez nós podemos estar juntos, mesmo longe, né? Graças a Deus que nós temos a oportunidade de contar com a tecnologia e mesmo assim a palavra de Deus, o estudo da palavra continua chegando até nós. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 13, diz assim: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Vamos louvar juntos o nome do nosso Senhor, em quem está a nossa confiança, e que a gente possa sempre se lembrar que nos momentos mais difíceis, em todos eles, na verdade, Deus está conosco, né? Podemos contar com a paz do Senhor nos nossos corações. Vamos cantar o hino 579, Olhando para Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Venha, Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Crianças que estão nos acompanhando também, não esquecemos de vocês, tá? A gente está com muita saudade, mas se Deus permitir, logo logo a gente vai estar junto de novo, trazendo as nossas atividades para fazer com vocês, tá bom? Vamos cantar juntos?
Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Amém? Vamos aprender então a palavra do Senhor que trouxe para nós nesta manhã. Graça e paz aos nossos amados irmãos que nos assistem nesta manhã. Quero primeiramente agradecer ao pastor pela confiança de poder estar auxiliando os amados também nesse ministério. Pedir a direção do Senhor para que nós possamos continuar esperando em Deus, aguardando, para que logo nós possamos estar juntos, reunidos, unidos num só propósito, louvando, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, eu quero convidar você nesta manhã, para também estarmos estudando a palavra do Senhor. Nós vínhamos já estudando em sala de aula o capítulo de Romanos, toda a carta a Romanos, e já estamos hoje no finalzinho do capítulo 8. Então quero que você abra sua Bíblia, procure acompanhar os ensinos da palavra do Senhor. Quero, antes de iniciarmos, fazer uma oração pedindo a direção do nosso Senhor e Salvador Jesus e que Ele venha nos guardar, nos ensinar através da Tua bendita palavra. Pai bendito, é no nome santo, maravilhoso, misericordioso do Senhor, ó Pai, que nós Te louvamos, Te bendizemos, ó Deus amado, buscamos através da Tua bendita palavra o conforto, a alegria, Deus, de poder Te servir, poder, Deus, ouvir a Tua palavra, estudar a Tua palavra, Deus. Então peço, Deus, que cada dia nos capacite, Pai, a andar na Tua bondade, na Tua misericórdia, Pai, a andar no Teu querer, ó Pai amado, e nos apresentarmos diante do Senhor, Deus, como servos fiéis, que amam ao Senhor e têm buscado na Tua bendita palavra, Deus, o auxílio, o alimento espiritual, para que nós, nesses dias, possamos nos fortalecer diante dessas fraquezas, dessas lutas, dessas dificuldades, e que o Senhor nos supra, nos abençoe, esteja conosco, como sempre esteve, Deus, e sabemos que estará. Por Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Então nós estamos estudando o livro de Romanos, capítulo 8. Quero convidar vocês a acompanhar comigo a partir do verso 18 ao verso 27. Só para a gente poder nos alinhar, sei que vai ter alguns amados irmãos que não puderam estar acompanhando as aulas presencial, uns são professores, então ensinam nas suas classes, e que hoje sei que estarão conosco assistindo também a essa videoaula. Então,
vou fazer um resumo, não seria nem um resumo, seria mais um panorama a respeito daquilo que nós já vimos, para que você adentre, enfim, no capítulo 8 e consiga acompanhar os estudos que nós já vimos até aqui. Então, Romanos, para nós entendermos, no capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo se dedica a falar sobre o estado do homem sem Cristo, o estado do homem sem Deus, que vive debaixo da lei e, estando debaixo da lei, condenado à morte eterna. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai falar que o homem não pode ser justificado diante de Deus através dos feitos da lei. Porque a lei, ela tem ação condenatória, ou seja, ela não tem o poder salvífico, ela não salva o homem, mas ela guia o homem até a Deus. Ou seja, através a lei, na verdade, ela mostra o quê? Ela mostra a vontade de Deus, né, para o ser humano, para nós. Ela demonstra o seu caráter santo, e nós, ao tentarmos andar na lei, nós vemos a nossa fraqueza, as nossas dificuldades. Aí, mediante a isso, nós não conseguindo cumprir como a lei deve ser cumprida, nós recorremos àquele que é santo, é poderoso e é capaz de nos ajudar. Então, a lei, ela tinha essa função de guiar o homem a Deus, mas ela não salvava e não salva o homem. O homem precisava ser salvo através da bondade e misericórdia do nosso Senhor, que enviou seu Filho para que através dele nós pudéssemos ser salvos. Então ele coloca o estado do homem. Se você ler, né, ele vai fazer as saudações iniciais, e depois ele vai começar a falar sobre o estado do homem. A partir do versículo 18 você vai ver, né, o homem sem Cristo, o que ele é capaz de fazer. E aí, o interessante é que no texto ele não isenta nem mesmo aos judeus. Ele coloca todo homem debaixo do pecado, debaixo do juízo de Deus, e estando debaixo do juízo, estando dentro da lei, condenado à morte eterna. Mesmo judeus, que nasceu judeu, nasceu na aliança, conhecia a palavra, tinha a lei de Deus, tinha uma aliança com Deus, mesmo esses estavam debaixo da lei, estando debaixo da lei, precisava da ação salvadora de Cristo. E tanto que um texto bem conhecido de todos, né, alguns sabem até decorar esse texto, é o capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse é o estado do homem sem Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mediante a isso, Deus precisa exercer o seu juízo, a sua justiça, porque Deus é justo, né? Essa é uma das essências de Deus, né? De ser justo, de fazer juízo na terra, de não deixar o pecado impune. E aí, o dilema: como Deus não deixar de ser justo, fazendo juízo do pecado, e ainda assim demonstrar o seu caráter de bondade, de misericórdia e de amor para com o ser humano. Então é esse o grande dilema que Deus resolveu através da vida de Cristo, enviando ele para que nós pudéssemos ser salvos. Então, Deus, precisando fazer juízo do pecado, envia seu Filho. Ele faz com que o seu Filho receba o juízo que era nosso, por causa dos nossos pecados, em Cristo. É ele quem sofre os nossos pecados, os nossos juízos. E aí, todo aquele que recorre a Cristo, aquele que crê em Cristo, esse é justificado, porque Cristo pagou o preço por nós. Ou seja, era nós que devíamos estar naquela cruz recebendo o juízo de Deus, e Cristo fez isso por nós. Então essa é a maravilhosa ação de Deus, apontando o homem para o erro e trazendo ao homem a solução do seu pecado e, consequentemente, a salvação, né, em Cristo Jesus. Então, capítulo 1 ao 3, se você quiser anotar aí, é Deus falando do estado, através do apóstolo Paulo, do estado do homem sem Deus, vivendo debaixo da lei, debaixo do pecado, debaixo do juízo e da ira de Deus.
A partir do verso do capítulo 4 ao capítulo 5, ele mostra essa justificação de como Deus justificou o homem, como eu acabei de fazer o resumo. Deus justifica o homem, ou seja, a lei não tem esse poder, né? Por isso que ele fala, nenhum homem pode ser justificado diante da lei, mas é Cristo quem nos justifica. E se ele nos justifica, ele vai usar ali até duas figuras, né? A figura de Abraão e a figura de Davi, né? Ele colocando Abraão como um padrão do homem, né? O homem que hoje nós conhecemos como homem da fé, pai da fé. Então Abraão, com todo o seu conceito moral, Abraão, e também Davi. Então, quem foi Abraão? Quem foi Davi? Nós conhecemos a vida de Abraão e conhecemos a vida de Davi. E quem foi Davi? Aí se fala assim, quem é que teria mais motivo para agradecer a Deus? Abraão ou Davi? Porque Davi também, nós conhecemos a história dele, sabemos daquilo que ele fez e como ele agradece a Deus por ser justificado, mesmo tendo cometido tais erros, né? E aí nós vamos ver que depois disso ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Então, capítulo 4 ao capítulo 5 mostra sobre a justificação, ou seja, nós somos justificados por Deus. Veja, nós não seremos justificados, nós já fomos justificados por Deus. Então, é isso que nos conforta. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, inimigos sujeitos a batalhar contra Deus e receber a punição. E, mesmo sendo inimigo de Deus, nos tornamos justificados através do sangue de Cristo. Aí, por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, somos justificados, então já não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais batalhando com Deus, nós nos reconciliamos com Deus, e aí, mediante a isso, não estamos mais condenados, não recebemos mais a condenação, porque a condenação que nos estava proposta, Cristo sofreu por nós, né? E é isso que nos faz confiar, nos faz andar seguro e esperar em Deus essa bendita verdade e promessa. Então, resumindo, capítulo 3 fala sobre, de 1 a 3 fala sobre o homem condenado, 4 e 5 o homem justificado. Aí no capítulo 6 e 7 ele vai falar sobre a lei e seus preceitos, e vai dizer que nós, depois de justificado, não estamos mais debaixo da lei, né? O que é não estar mais debaixo da lei? A lei não tem mais poder sobre nós de nos condenar. Nós não somos mais condenados, porque essa é uma das funções da lei, é apontar para nós, os nossos pecados, e nos condenar diante de Deus. Então, se formos justificados, lá no capítulo 4 e 5, nós não vivemos mais debaixo da lei, né? Isso não quer dizer que nós não devemos cumprir a lei. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer que o viver debaixo da lei é usar a lei para se justificar. Então eu não uso mais a lei para justificar. Eu cumpro a lei, eu ando na lei porque sou justificado. Então essa é a diferença. Eu não uso a lei para me salvar, mas eu cumpro a lei porque eu já sou um salvo em Cristo Jesus. E essa é uma maravilhosa promessa de Deus, garantia de que nós, né, podemos confiar nesse Senhor Salvador Jesus. Então, é através dessas verdades que eu quero entrar no capítulo 8, né, de Romanos. No capítulo 7, ele falando sobre a lei do pecado, a qual ele faz essa diferença, nós vamos ver um fato interessante que só no capítulo 7 de Romanos ele fala mais de 30 vezes a respeito da lei do pecado e uma única vez sobre a lei do Espírito. Nós já vimos isso em aula, só dando um rápido resumo. Então ele dá mais ênfase à lei, ele fala mais da lei e seus preceitos no capítulo 7 do que em toda a sua carta. Então, para quê? Ele faz isso de propósito, para poder entrar no capítulo 8 e assim falar da lei do Espírito, da lei da vida, né? Da lei
que nos dá a vida, que é o Espírito Santo. Então, ele fala mais de 30 vezes no capítulo 7 de Romanos, e no capítulo 8 de Romanos ele fala 19 vezes a respeito da lei do Espírito. Então é isso que nós estamos vendo no capítulo 8, né? O ministério do Espírito Santo. Vai ser projetado aí, vocês vão ver um quadro. Esse quadro está ali, leitura do texto, Romanos capítulo 8, versículo 27, e aqui o subtítulo, a glória dos filhos de Deus, né? Então é isso que nós vamos ver a partir de agora, através do capítulo 8, desses versos em diante. Só para lembrar, né, o apóstolo Paulo, nós finalizamos nessa aula passada, no versículo 17, ele vai dizer o quê? Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, o apóstolo Paulo finaliza, né, o texto anterior para mostrar que se com Cristo nós sofremos, também com ele haveremos de viver na sua glória, recebendo também corpos glorificados. Então, com esse parágrafo ele encerra falando sobre o sofrimento de todo cristão, né, o nosso cotidiano. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida de todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse sofrimento ele conduz à participação da glória de Jesus. Se com ele sofremos aqui, também com ele, né, seremos glorificados lá. É essa esperança que nos mantém vivos, nos mantém atentos, esperando que Deus, né, venha e nos conforte, nos ajuda a prosseguir. É interessante que Cristo sofreu não merecendo sofrer, ou seja, ele não tinha pecado para sofrer, mas ele em nosso lugar sofreu neste mundo. Tudo aquilo que nós passamos aqui no nosso dia a dia, Cristo passou, teve fome, teve sede, cansou-se, entristeceu-se, chorou. Então, tudo que nós passamos no nosso dia a dia, nosso cotidiano, Cristo também passou as mesmas coisas. Então, se tem alguém que pode interceder por nós, que entende as nossas dificuldades, nossos problemas, limitações, é Cristo. Nós sofremos por causa dos nossos pecados, mas ele não. Ele não tinha pecado, mas se fez pecador, se fez sofredor, para que, através do seu sofrimento, nós, com ele sofrendo, também tivéssemos essa esperança de estarmos sendo glorificados. Então, por que o texto nós vamos ler lá no Romanos capítulo 7, quero que vocês abram suas Bíblias nesse instante, para você acompanhar a leitura, capítulo 8, versos 18 a 27. E vai dizer assim, apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida no cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas
o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede por nós. Então é essa a verdade que nós estamos estudando, e aí nós vamos ver, né, a explicação passo a passo de cada item, entendendo o que quer dizer cada coisa. Então, o sofrimento e a glória são companheiros inseparáveis. O que quer dizer isso? Assim como Cristo experimentou esse sofrimento, assim nós, verdadeiros cristãos, também passamos por essa mesma experiência, como nós lemos lá, né, no versículo 17, e se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então nós sofremos com Cristo, sofremos porque ele sofreu também conosco, e nós temos essa certeza, essa garantia de que com ele seremos glorificados. A exemplo disso, nós poderíamos usar, para ficar bem mais claro, essa união, né, do sofrimento companheiro com a glória, seria o casamento. Né? Para quem é casado aí, vai entender um pouco do que a gente está querendo dizer aqui. Então, a vida do cristão, do casamento cristão, né, existe as alegrias do casamento, assim como o sofrimento, que são inseparáveis, ou seja, nós vivemos a alegria do casamento, existem os momentos alegres, existem também os momentos de sofrimento, de luta, de dificuldade que cada casal passa no seu dia a dia, mas o sofrimento, né, não impede que haja uma boa união, um bom casamento, e que você tenha o goze e a alegria desse casamento, dessa união. Então, são duas coisas andando juntas, inseparáveis, mas uma diferente da outra. Sofremos e somos glorificados. No capítulo de 1 Pedro, a partir do verso 5, versículo 10, desculpa, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer assim, você pode também estar acompanhando aí, através abrindo a sua Bíblia, capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por pouco tempo, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. Né? Então, se nós sofremos, se nós padecemos o que padecemos hoje, Cristo passou pelas mesmas coisas, e Ele que há de nos aperfeiçoar, de nos fazer, nos fortalecer, de ficar firmes no caminho eterno do Senhor. Então, essa promessa que nós temos, e com Ele nós esperamos. Então, aqui o apóstolo Paulo está fazendo, né, um contraste entre as vidas dessas duas eras na vida do cristão. Ele vai dizer lá, versículo 18, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Né? Então, como subtítulo, o sofrimento e a glória caracterizam duas eras distintas. A era de que nós sofremos, né? Mas temos essa esperança lá no futuro, né? De que isso tudo há de ser findado para a glória de Deus. Então, o sofrimento, ele diz que faz parte no tempo presente, né? O sofrimento esse que se deve não apenas às oposições do mundo em que vivemos, mas também às nossas próprias fraquezas e limitações humanas, que se deve à condição presente da qual nós aguardamos a redenção final do nosso corpo. Então, essa é uma grande verdade, e nós temos essa esperança. Quero convidar vocês também a ler o capítulo da carta de 1 João, no versículo 3, verso 1 e 2, e depois 1 Pedro. Nós já lemos 1 Pedro, né? Então vamos só ler no Evangelho, na carta do apóstolo João, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão,
O mundo não nos conhece porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então essa é a maravilhosa promessa de Deus, sabendo que o nosso sofrimento presente, ele é momentâneo, ele é passageiro, e que um dia nós experimentaremos, enfim, a glória do porvir. Então, o sofrimento e a glória não podem ser comparados, né, que é o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar. Ele vai dizer: para mim tem bem certo que o tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento e a glória andam junto, mas não podem ser comparadas, né? Olha que interessante. Paulo lembra essa mesma questão avaliando essas duas verdades, dizendo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer lá: porque a nossa leve, né, acabei de falar, nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, que nós sofremos hoje, que nós passamos hoje, não pode ser comparado com o que nós iremos receber na glória eterna. Né? Então, muitas pessoas às vezes desistem da vida cristã, param sua vida cristã, não vou mais à igreja porque às vezes brigou com alguém, eu não gosto de alguém, mas o nosso sofrimento, aquilo que nós passamos no dia a dia, a dificuldade que nós temos, às vezes, de entender as pessoas, isso não pode nos separar e nem comparar. Ou seja, o sofrimento que nós passamos hoje nem se compara com a glória que nós será revelada. Então, creia nessa promessa, né? Entenda, espere isso em Deus, porque é aquilo que Ele nos promete. Né? Continuando aqui, o sofrimento e a glória não são compartilhadas. Desculpa, o sofrimento e a glória são compartilhadas tanto pela criação como pelos filhos de Deus. Né? Ou seja, se eu sofro, se eu passo o que passo hoje no dia a dia, eu não sou o único a sofrer. Né? A própria natureza também sofre. E nós não vemos uma árvore, uma vegetação gritando, sofrendo, chorando, mas ela também sofre. Isso está registrado na palavra de Deus. Ela sofre, assim como os animais também sofrem, e eles aguardam o dia da nossa redenção, para que eles também recebam, olha só, também, né, acabam esse sofrimento da qual eles vivem. Paulo afirma que tanto a criação, a terra e tudo que nela existe, tanto os seres animados quanto os inanimados, né, assim como nós, os filhos de Deus, participamos nesse tempo presente de todo o sofrimento, gemidos, angústias que são causadas por causa do pecado, e também da mesma forma participaremos da liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação vegetal, animal, participará também no dia que nós recebemos a redenção final dos nossos corpos, sendo corpos glorificados. Então, no momento da redenção final, assim vemos que Paulo nos ensina acerca de dois fatos marcantes que nós vamos destacar a seguir. Primeiro, o sofrimento e a glória da criação de Deus. Ele vai dizer lá: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, ou seja, ela está sujeita não porque ela quer, não é voluntário, mas porque foi lhe sujeitada a isso, na esperança de que a própria criação está redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque, sabendo que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Neste verso, Paulo personaliza, ele personifica a criação de Deus, como muitas vezes nós fazemos isso, personificando a natureza, e com isso ele faz três declarações. Primeiro, a criação foi submetida
a vaidade, ou seja, a futilidade. No verso 20, ele aponta para o passado, quando Deus amaldiçoou toda a terra por causa da desobediência de um único homem, Adão, lá atrás. Então, lá em Gênesis, você pode também abrir sua Bíblia, capítulo 3, versículos 17 e 19, ele vai dizer assim: E Adão disse: visto que atendesses a voz da tua mulher e comeste da árvore da vida, que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolho, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Ou seja, a criação sofre por causa também daquilo que o homem fez de sua desobediência. Ela não tinha nada a ver, é o inocente pagando por algo que o homem fez. Às vezes nós vemos, por exemplo, filhos que falam assim: eu sou crescido, já sou maior, eu posso fazer o que eu quero da minha vida, você não precisa ficar se preocupando com a minha vida. E as atitudes do filho, né, que ele toma, a decisão que ele toma, por mais que é só dele, ele traz consequências também para os que são seus. Né? O pai sofre, a mãe sofre, os que estão próximos sofrem com uma decisão que ele tomou errada, e isso consequentemente traz os pais e entes queridos acabam sofrendo por um ato dele cometido. Então, não adianta ele falar assim: isso é minha vida, você não tem nada a ver com isso, né? Quem vai sofrer sou eu, mas não é isso, né? Nós acabamos sofrendo com as consequências, né, dos erros, das decisões tomadas erradas. Daí Adão toma a decisão de desobedecer a Deus, e consequentemente toda a inocência, tudo aquilo que era inocente, tudo aquilo que não tinha culpa do seu erro, acaba pagando por algo que ele cometeu. A criação, ela foi submetida à futilidade. Então nós vimos isso em Gênesis 3, 17 e 19. No verso 20, ele aponta para o passado, quando Deus amaldiçoou a terra por causa da desobediência de Adão. Né? Nós vimos esse texto. O juízo de Deus recai não só sobre Adão, mas também sobre a ordem natural, né, das coisas. Ou seja, ela tornou-se nula, ou nulidade, que é o significado da palavra vaidade. A expressão por causa daquele que a sujeitou, quem é que sujeitou? O próprio Deus, indica que é o modo claro da qual Deus fez juízo e que atingiu também toda a criação. Ou seja, por causa do homem, né, toda a criação sofre essas consequências. Por isso, a criação geme e suporta a angústia no momento presente. Nota-se aqui as mudanças verbais. Paulo nos falou que no passado a criação foi submetida à futilidade e que no futuro ela será redimida junto com os filhos de Deus. E agora ele fala que no presente esse fato está acontecendo. Veja, a criação, versículo 22, capítulo 8 de Romanos: a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E assim sofrerá até que nós sejamos arrebatados e levados assunto ao céu, para a honra e glória de Deus. Isto é, esse fato vem acontecendo desde o início da queda do homem, para a gente entender melhor, seria como se fosse a dor do parto. Né? As mulheres que estão nos assistindo vai entender bem essa parte. A mulher, quando ela está grávida, e ela começa a sentir ao longo da gravidez algumas dores, e a partir do momento em que vai ficando mais próximo a chegada do bebê, ela vai sentindo mais dores, né? Ou seja, quando fala ali o princípio das dores, é como se fosse comparado à gravidez mesmo, ou seja, ela vai sentindo algumas dores ao longo todo da gravidez, durante os seus 9 meses de gestação, e quando chega próximo de dar à luz, as dores é mais constante,
Pode ser que no início da gravidez as dores elas é, são o tempo é maior entre né, um espaço e outro, mas quando chega próximo de dar à luz, as dores começam a reduzir esse tempo, né, e é mais constante, mais doloroso ainda até chegar à gestação da criança, do bebê. E é legal essa comparação da gestação, porque toda mãe, né, ao dar o filho, ela não olha para aquilo que ela vai sentir, pela dor que ela vai sentir, ela olha para a alegria que ela vai ter de um dia abraçar, que chegar no momento certo, ver o rosto da criança, o seu filho, amamentá-lo, abraçá-lo, poder cuidar do seu filho. Então ela olha nas alegrias que ele vai trazer depois das dores, e não nas dores. Ela sofre, mas sabe que vai ser passageira e que logo vai passar. Assim nós também sofremos neste mundo, mas sabemos que um dia tudo isso vai passar e aí nós não mais sofreremos. É essa a promessa de Deus em sua palavra. Então nós vemos que a própria natureza, né, sente essas dores, esses gemidos, sofrendo, né, esse sofrimento é o pré-anúncio da ordem, da nova ordem que é chegada para a criação. O sofrimento, ainda nesse subtítulo, né, e a glória a ser compartilhada tanto pela criação quanto pelos filhos de Deus, na parte B fala assim, o sofrimento e a glória da criação de Deus. Romanos 23 a 27. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção dos nossos corpos, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança. Pois, o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito que intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente de Cristo, a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Agora o apóstolo Paulo aqui ele está relacionando, né, com a criação, referindo-se aos que foram regenerados e agora são as primícias do Espírito Santo. Dessa forma, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando no momento final a redenção dos nossos corpos em definitiva adoção. Todos os cristãos vivem sob essa bendita tensão entre o já, ou seja, eu já vivo no reino inaugurado dos nossos corações, ele está em nossos corações, nós vivemos, né, o já ser salvo, o já ser filho de Deus, mas ainda tem a tensão do ainda não, ou seja, enquanto nós estivermos aqui, neste corpo, nós sofreremos essas consequências. Então a redenção completa será lá no futuro. Então existe esse suspense desde o início do período de transição que nos faz gemer e nos faz sofrer. Paulo destaca nesses versos também, 23 a 27, através dessas cinco afirmações, os diferentes aspectos dessa nossa situação transitória. Primeiro, nós já temos os primeiros frutos do Espírito Santo. Capítulo 8, 23a, ele fala, temos as primícias do Espírito. Essas primícias eram ao mesmo tempo o início da colheita e garantia de que no devido tempo viria a colheita completa. Talvez Paulo estivesse pensando que foi exatamente durante o Pentecostes, que é as festas da semana, onde se comemorava a colheita dos primeiros frutos, que foi a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, né, você vê lá a descida do Espírito Santo, foi exatamente no dia de Pentecostes. Ainda que nós não tenhamos recebido a nossa adoção ou redenção final, já recebemos os primeiros frutos, né, o Espírito Santo, que é a garantia total dessa colheita.
Item 2. Nós gememos interiormente, ainda ali no versículo 23, na parte B. Um dos motivos dos nossos gemidos é a nossa fragilidade e mortalidade física. E não somente isso, mas isso nos faz gemer a nossa natureza caída. E que não nos deixa fazer aquilo que deveríamos fazer se não fosse o Espírito Santo em nossas vidas. Está aí a maravilhosa unção e habitação do Santo Espírito em nós, que nos faz suportar até o dia de hoje, esperando essa redenção. Até que ela seja destruída, né, o nosso corpo não, o nosso corpo físico, né, e o nosso corpo físico seja transformado, então nós passamos por essa experiência. No entanto, nossos gemidos expressam tanto o sofrimento presente como o anseio futuro. O item 3. Nós ainda esperamos ansiosamente a adoção e redenção final. Assim como a criação sofredora aguarda a ardente expectativa, a revelação dos filhos, nós também, cristãos sofredores, aguardamos ansiosamente a nossa adoção como filhos, capítulo 8, versículo 15, e temos já a nossa alma redimida. Há uma relação entre pai e filho muito mais rica, né, em uma redenção plena em seu poder e efeito, que só acontecerão quando formos revelados plenamente como filhos de Deus. Já está revelado isso também no capítulo 8, versículo 19. Então nós passamos por isso, ainda esperamos ansiosamente a adoção e redenção final. O item 3, nós já fomos salvos nesta esperança, por isso o texto ele esclarece bem. Essa salvação se dá em um tempo indeterminado, chamado aoristo. Indica que no passado fomos definitivamente libertos da culpa e da escravidão dos nossos pecados, bem como do juízo justo de Deus. Tudo isso através de sua presciência, né? Deus sabia de todas as coisas e por isso nos resgatou. Por causa ainda do pecado que nos foi totalmente extraído, que não foi, né, totalmente extraído na nossa personalidade humana, que não foi destruída, e o nosso corpo que também não foi totalmente redimido. Fomos salvos, portanto, na esperança da nossa libertação final, assim como os nossos olhos da fé enxergamos o que agora, né, nós vemos, os nossos olhos físicos não veem. Então, ou seja, nossa esperança está baseada não naquilo que vemos. Nós não nos vemos no céu, mas com os nossos olhos da fé sabemos que um dia estaremos lá, né? Então essa a garantia, ou seja, essa é a nossa esperança. Às vezes a gente fala assim, né, eu tenho essa convicção, essa certeza de que um dia estarei na presença de Deus, mas isso não é para orgulho nosso, isso não é para nos dizer que somos melhores que os outros, mas porque Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e presciência, sabia que um dia eu haveria de aceitá-lo, de buscá-lo, de, né, arrepender dos meus pecados, e Ele me protegeu, me guardou, me salvou, e através da fé e da ação do Santo Espírito Ele faz com que eu olhe para o futuro, né, para a glória que há de por vir. E aí quando eu olho para o meu sofrimento hoje, para aquilo que eu passo hoje, nada pode ser comparado, né? Então isso é maravilhoso, nós esperarmos no Senhor. E o quinto, né, item desse estudo é nos aguardarmos todos esse fato pacientemente. Quem é que nos faz ser paciente? O nosso Deus. Então, ali no versículo 25, na parte B, aguardamos uma intensa e expectativa que é capaz de manter a esperança, e esperamos com grande paciência sem perder de vista a nossa esperança. Esse equilíbrio, na verdade, difícil de ser alcançado, e essa fraqueza e fragilidade que nós necessitamos orarmos e ser assistido pelo Espírito Santo. Por isso que ele fala, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Então é Ele que né, intercede por nós, né? É Ele que nos fortalece para que nós possamos resistir
nos guardar, nos manter firme e não nos afastarmos do caminho eterno do Senhor. Né? Isso é grandioso para nós, pois Ele sabe que não somos capazes de orar como convém. Né? Só assim podemos chegar à vitória. Por isso que ele vai falar lá que nós somos vencedores, mais do que vencedores, primeiro aquele que nos deu a vitória, que é Cristo. Né? Então, mediante essa promessa, mediante essa bendita palavra de Deus, é que nós descansamos, que nós esperamos em Deus e que nós, consequentemente, conseguimos esperar, resistir e não desistir jamais dos caminhos eternos do Senhor. Então, é esse estudo que, né, através da bendita palavra e verdade do Senhor, nós aprendemos nesta manhã. Espero no próximo domingo estar com os irmãos novamente. Queria nós estarmos presentes juntos, né, unidos novamente, mas não sei até quando, né, ficará essa pandemia, né, da qual nós estamos vivendo, mas creio que em breve nós estaremos juntos, estudando a palavra de Deus, dando aquele caloroso abraço. Então, os irmãos continuem orando pela situação do nosso mundo, do nosso país, e para aqueles que precisam ser alcançados pela bendita e eterna palavra do Senhor. Quero orar nesse instante, agradecendo e convidar você também, que nos acompanha, a orar comigo e a interceder pela nossa igreja, pelos irmãos, pelo nosso país, pela nossa cidade, né, e pelas nossas crianças que são saudosas, né, sempre me mandam mensagem perguntando quando será retornado, né, o trabalho com eles. Eles estão ansiosos para retornar, né, então nós estamos pedindo para eles um pouco de paciência até que Deus nos prepare esse momento. Então vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos nesse instante. Pai, nós te louvamos, Deus, agradecemos por esta manhã, que o Senhor nos abençoa, nos guarda, Deus amado, no restante desse domingo, nos fortalecendo, nos bendizendo, Pai amado, nos unindo, Pai amado, cada dia mais, ainda que distante, Pai. Sabemos que o Senhor é quem cuida, é quem nos abençoa, é quem nos guarda, Pai amado, e é aquele que nos tem, Deus, nos fortalecido, nos unido, Deus, e fazendo com que nós, pacientemente, esperamos e aguardamos no Senhor. Abençoa a nossa igreja, toda a liderança, cada professor, cada um que está, Deus, ouvindo esta manhã, Senhor, essa palavra, esse estudo do Senhor, que o Senhor possa, Deus, confortar os seus corações e cada dia nós possamos, Deus, esperar no Senhor, aguardar, ó Deus, o dia bendito em que nós seremos juntos para todo sempre, na eterna glória do Senhor. É o que nós oramos, gratos por Cristo Jesus. Amém. Bom dia a todos, né? Que vocês tenham um ótimo almoço e que à noite nós estaremos também via vídeo falando aos corações dos irmãos. Então aguarde às 19 horas desse domingo para ouvir e cultuar conosco para a honra e glória de Jesus. Deus abençoe. Só o Senhor poderia nos libertar do domínio da lei, estabelecer a sua graça em nossas vidas. Porque estamos debaixo da graça, debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre nós.
debaixo da graça. Considerai-vos